Olá pessoal, meu nome é Caio e hoje eu vou apresentar o estudo de impacto ambiental do projeto de aplicação da carcinocultura em Aracati. A ideia é discutir a importância do EIA, os detalhes do projeto e as suas possíveis implicações para o meio ambiente e a comunidade local. Aqui temos os componentes, eu, Caio de Cássio, Israel, Bonfim e Alohana de Souza do Vale. No sumário temos como ficou a divisão do trabalho, a introdução ao projeto, o diagnóstico ambiental, impactos ambientais, medidas mitigadoras, o estudo do EIA com a disciplina de legislação e a conclusão. Começando com o estudo de impacto ambiental, ou EIA, ele é uma ferramenta essencial para avaliar os efeitos de um projeto no meio ambiente antes de sua implementação. O EIA ele se tornou uma exigência legal para muitos países, incluindo o Brasil, onde a legislação ambiental exige que projetos potencialmente impactantes eles passem por essa avaliação. O objetivo do EIA, o objetivo principal, ele é identificar, prever e mitigar os impactos ambientais, sociais e econômicos. Isso inclui a análise da qualidade da água, do solo, fauna e flora, e até mesmo dos impactos sociais, como o impacto na comunidade. Em processos de carcinocultura, essa avaliação é crucial, pois a demanda de camarões ela pode afetar os ecossistemas frágeis e a biodiversidade local. Agora vamos falar especificamente sobre o projeto de ampliação da carcinocultura em Aracati. O objetivo principal desse projeto é aumentar a produção de camarões, visando atender a crescente demanda do mercado. A localização em Aracati ela é estratégica, já que a região possui condições climáticas e hídricas favoráveis para a criação de camarões. Aqui podemos ver mais detalhado sobre a localização e o acesso da área do empreendimento e aqui a situação cartográfica da área. Bem, com a ampliação, espera-se não apenas um aumento da produção, mas também um impacto positivo na geração de empregos, contribuindo para a economia local. Só que é importante que a população ela esteja ciente das implicações desse projeto, pois tanto o impacto positivo quanto o impacto negativo. E na descrição do projeto, ela envolve várias etapas. Aqui temos algumas: o planejamento, a implantação e a operação. A descrição, ela envolve várias etapas e a aplicação das áreas do cultivo será feita com a criação de novos tanques, que exigirão as melhorias nas infraestruturas, como sistemas de irrigação e drenagem. Além disso, serão adotadas tecnologias que visam a sustentabilidade, como prática de cultivos que minimizem o uso de produtos químicos. Também será implementado um sistema de monitoramento ambiental contínuo. Isso é vital para garantir que a qualidade da água e o bem-estar dos ecossistemas circundantes eles sejam preservados. O projeto também prevê um pouco sobre a questão do programa educacional ambiental para a comunidade, promovendo a conscientização sobre as práticas sustentáveis. Já falando um pouco sobre metodologia do EIA, a abordagem utilizada ela envolve várias etapas. Primeiro, foi realizado a coleta de dados sobre a qualidade de água, a biodiversidade local e o uso do solo. Foi utilizado métodos quantitativos e qualitativos para garantir que todas as variáveis relevantes sejam consideradas. E, além disso, consulta públicas com a comunidade local, que é permitindo que os moradores expressem suas preocupações e opiniões. Esse envolvimento é crucial para construir um projeto que leve em conta a necessidade e as expectativas da população. As informações obtidas elas ajudam a identificar tanto os impactos positivos quanto os negativos do projeto. Falando um pouco sobre a sequência de ações a serem desenvolvidas no empreendimento, aqui temos algumas alencadas. A fase do planejamento e projeto, que tem os estudos básicos, o projeto técnico de engenharia, a fase de implementação, a fase de operação. Sistema de cultivo, tem viveiro de engorda, tem como, por exemplo, o manejo de viveiros de engorda, a preparação do terreno, do fundo dos viveiros, abastecimento, a fertilização e o povoamento desse viveiro, o sistema de arroçoamento dos viveiros, a aeração artificial,
o manejo de controle dos parâmetros físico-químicos e o tratamento de controle de efluentes. Então, primeiramente, a gente pode falar um pouco sobre as origens históricas da crise ambiental, que correlacionando um pouco, a gente pode ver que elas revelam a exploração insustentável dos recursos naturais, que é um fator crítico que deve ser considerado. Então, a história da degradação ambiental ela está relacionada ao crescimento desmedido de atividades econômicas, como a aquicultura, sem a devida consideração pelos ecossistemas. Assim, na aplicação da caçicultura, ela deve refletir sobre a pressão por produção, que ela pode agravar problemas como a poluição e a perda da biodiversidade. No que diz respeito ao desenvolvimento e sustentabilidade, o projeto ele busca aumentar a produção de camarões e gerar empregos, aliando-se ao conceito de desenvolvimento econômico. Porém, a gente sabe que para que esse crescimento seja verdadeiramente sustentável, é crucial que se considere os impactos ambientais e sociais. O desafio é equilibrar a geração de renda com a proteção dos recursos naturais e o bem-estar da comunidade local, demandando uma abordagem que promova a sustentabilidade. Também, o projeto ele deve estar em conformidade com os tratados internacionais ambientais e o ordenamento jurídico brasileiro. Normativas como a Constituição e a Lei da Proteção à Fauna, elas estabelecem diretrizes para a proteção do meio ambiente. O estudo de impacto ambiental é uma exigência legal que assegura que o projeto respeite essas diretrizes, promovendo um desenvolvimento que considere a biodiversidade local. No contexto dos conceitos gerais e classificação do meio ambiente, o projeto de aplicação da caçinocultura, ele impacta diretamente o meio ambiente natural, alterando os habitats, os recursos hídricos. E essa classificação, ela também inclui o patrimônio ambiental natural e os bens ambientais, que no caso do Aracati, são vitais para a sustentabilidade da região. E a degradação desses habitats aquáticos e a poluição das águas, eles podem comprometer a integridade desses recursos, essenciais para a vida local, da comunidade como do meio ambiente em si. O projeto ele também deve considerar o patrimônio ambiental e cultural. Já dando uma deixa da fala passada, as comunidades que dependem do ecossistemas para a sua identidade cultural e as práticas tradicionais, elas podem enfrentar perdas significativas. Na disciplina de fontes e energias renováveis, a gente teve um exemplo disso na comunidade do Cumbi. Assim, é fundamental que o projeto inclua estratégias para preservar esses aspectos culturais, promovendo um diálogo entre o desenvolvimento econômico e a valorização do patrimônio cultural. E em termos de direito ambiental, que abrange seu conceito autonomia e fontes, o EIA e a regulamentação das atividades de caçinocultura estão embasados nesse campo jurídico. As normas ambientais proporcionam a base legal necessária para assegurar que o projeto seja conduzido de maneira responsável e a autonomia do direito ambiental se manifesta na necessidade da regulamentações específicas que atendem às particularidades da caçinocultura. Por fim, os princípios do direito ambiental, como a precaução, a prevenção e a responsabilidade, eles são fundamentais na análise do projeto. O princípio da precaução, ele sugere que, diante de incertezas sobre os impactos ambientais, a atividade deve ser revista ou adaptada. A responsabilidade implica que os responsáveis pela aplicação eles devem arcar com as consequências de possíveis processos ou danos ambientais. Esse princípio ele deve ser a base da elaboração do EIA e da implementação do projeto. Em suma, a aplicação da caçinocultura em Aracati ela não pode ser vista isoladamente. É essencial considerar suas implicações dentro do contexto histórico, jurídico e ambiental, assegurando que o desenvolvimento econômico ele não comprometa a integridade do meio ambiente e da qualidade de vida das comunidades locais. Então, agora eu vou falar sobre o diagnóstico ambiental. Ele é basicamente uma avaliação, abrangente, que busca identificar e entender as condições e características ambientais de uma determinada área. Esse processo envolve a análise de diversos fatores e elementos, do ambiente para compreender seu estado atual e possíveis problemas ou impactos. Então, basicamente, esse diagnóstico ambiental, ele vai estudar
todas as áreas. Com isso, as áreas de influência do estudo ambiental é diretamente e indireta. Os impactos das ações das fases de planejamento, implantação e operação, né? No caso, a área de influência direta é onde o empreendimento está ocorrendo, né? E ela vai estudar meios físicos como a água, ar, solo, né? E socioeconômico, como também uso e ocupação do solo, aspectos sociais e econômicos e aspectos arqueológicos, né? A área de influência direta é onde todo o empreendimento isso pode causar alguma coisa. Toda Aracati, né, por assim dizer, suas áreas de maior abrangência territorial e regional, porque de certa forma vai influenciar toda a cidade, né? Até estadual. Com isso, a metodologia utilizada, né, foi referências bibliográficas e em projetos regionais de pesquisas, complementadas por novos dados coletados em campos, por uma equipe especializada da Ambiental Consultoria e Projetos, né? Então, já tinha vários estudos na área que foram complementados com coletas, né, feitas pela Ambiental Consultoria. A geologia local. Agora eu vou falar um pouco sobre todo o Aracati. Basicamente, lá, né, tem o tabuleiro pré-litorâneo, né, a morfologia. Os tabuleiros pré-litorâneos correspondem à unidade geológica na formação de barreiras, sendo representados por formas tabulares, niveladas pelo topo em morfologia de ondulações leves, suavemente expostas sobre o terreno. Como vocês podem ver, né, eu coloquei aqui uma imagem de satélite para vocês verem como é que é. A geologia local. Planície litorânea. Essa unidade assume uma forma estreitada, né, a leste, desde a praia de Marjolândia até Canoa Quebrada, quando os tabuleiros pré-litorâneos, né, que eu já fui explicando anteriormente, encontram-se mais próximas ao oceano, né, o que impede sua propagação de planície. Aqui eu coloquei um exemplo. A planície fluvial, né, ela compreende os setores mais a montante do rio Jaguaribe, né, que é o rio na qual acompanha a cidade. Na área de cobertura regional ao sul do mapa e uma estreita área desenvolvida na calha do Córrego Campestre. Já no outro município, né, do lado, o Fortim. Com isso aqui, eu não consegui uma imagem, né, mas eu coloquei como é, uma planície fluvial, que é mais ou menos onde se encontra o rio com o mar, né, ou, por assim dizer, né. A pluviometria. Então, aqui outros principais registros meteorológicos utilizados para o município de Aracati. Aqui são os valores médios. Basicamente, é igual aqui a nossa cidade, né? Onde chove mais em fevereiro, em março, onde a umidade do ar também é parecida com a nossa. A insolação, né? Que aí também é bem alta. A temperatura do ar e a evaporação e a velocidade dos ventos, né? Então, é necessário um estudo, né? Para entender as características ambientais de lá, né? Pois vai ser aplicado, né, o empreendimento de cassinicultura, então é necessário entender, já que vai influenciar, né, diretamente. Aqui são os ecossistemas regionais, né? Basicamente, o litoral brasileiro ele tem aproximadamente 9.000 quilômetros de extensão, né? Pode ser dividido em 5 regiões fisiográficas, definidas principalmente por elementos geológicos, oceanográficos e climáticos, né? Com isso, eu trouxe aqui, né, só uma informação a mais, Aracati. Como vocês podem ver, o complexo vegetacional da zona litorânea, né? Que é onde está as vegetações, essa parte mais amarela, a floresta perennifólia, paludosa, né, marítima, essa parte mais escura, como vocês podem ver aqui, e a floresta mista, né, que tem uns nomes bem estranhos, que é a mata ciliar com carnaúba e dicotilenóis, que são árvores. Os ecossistemas regionais, né? Lá em Aracati, né, tem muitos manguezais. Eles são localizados na interface entre terra e mar, ou até mesmo terra e rio, e eles desempenham um papel crucial na proteção costeira, né, oferecendo abrigos e alimentos para diversas espécies marinhas e atuando como filtros naturais de poluentes. Aqui eu coloquei até um manguezal, que é situado próximo à foz do Rio Jaguaribe, em Aracati, e essa imagem aqui foi da Ambiental Consultoria, né, aquela que fez o estudo. Os ecossistemas regionais, né, como vocês sabem o que são campos dunares, né, são ecossistemas formados por dunas, basicamente, de areias que se acumulam em áreas costeiras, né, devido à ação do vento. Esses ambientes, né, eles se caracterizam-se por uma vegetação adaptada a condições extremas de salinidade, né, vento e seca. E aqui também tem umas plantas xerófitas, né, que sobrevivem. E aqui eu trouxe a imagem. Então, a habitação. O município de Aracati, ele possui um acervo arquitetônico antigo de sobrados e casarões, que foi tombado como patrimônio histórico do Ceará. Eu resolvi trazer isso, né, porque a gente aprendeu aqui na disciplina, né, sobre o tombamento, né. Estes casares, né, são representantes de uma época muito importante para a comunidade de Aracati, né, para o desenvolvimento econômico durante o século passado, e são bem representativos. Agora eu vou falar sobre os impactos ambientais. Como foi visto
durante a disciplina, os impactos eles podem ser tanto negativos quanto positivos. E a implantação e operação do empreendimento, ele dá lugar a diversas ações que causam alterações significativas no meio ambiente natural, nas diferentes áreas que influenciam diagnosticadas anteriormente, né? Então, influencia tudo, até a questão histórica, né? Então, avaliação dos impactos ambientais. Este levantamento, ele resultou em registros cartográficos da morfologia atual da área, servindo como acervo técnico para futuros estudos na região. Além disso, né, os benefícios foram gerados como retorno social e também econômico, né, decorrente da ação, uma vez que para a execução desse levantamento topográfico foi necessário serviços especializados e não qualificados, né, gerando ocupação e renda para aquela população. O estudo hidrológico e geotécnico também, né, visou estabelecer os futuros parâmetros, né, de controle da água para compatibilização com o criatório do camarão, né, e identificando aspectos como a temperatura, o pH, o oxigênio dissolvido, entre outros, né, e sendo considerado benéfico ao desenvolvimento da atividade empresarial, né. E o estudo geotécnico, né, foi definida a capacidade de absorção do solo, né, sendo importante para a caracterização física do solo, e assim por diante. A instalação do canteiro de obras no local resultou em alteração dos aspectos paisagísticos da área, principalmente por considerar que as estruturas do canteiro de obras são temporárias e depois vai ter que ser tirado de lá. A limpeza das áreas também foram importantes, pois muitos dejetos foram deixados lá e houve essa questão. A fase de operação, né, foi a preparação dos viveiros, né, e com essa preparação dos viveiros, né, foram requisitadas muitas mãos de obras e o tratamento dos efluentes, né, que foram gerados naquele empreendimento. Então, relacionando, né, o projeto com o que a gente viu na sala de aula, foi visto a tutela constitucional do meio ambiente, né, que foi perceptível que quem ficou responsável o licenciamento desse empreendimento foi a SEMASSE, né, que é o órgão oficial do estado do Ceará, que fez essa avaliação, né, os bens artificiais e culturais, né, que, como por exemplo, o tombamento foi utilizado em várias e casas e casarões, né, igrejas e cadeias da cidade, e também a questão do patrimônio ambiental, né, que sempre levou em consideração, né, o projeto proteger a fauna e a flora, né, verdades na forma da lei, né, como é visto na legislação, né, e também a importância de todos os seres, né, de todos o habitat e ecossistemas. As medidas mitigadoras e compensatórias. As medidas mitigadoras são essenciais para minimizar os impactos ambientais gerados pelo empreendimento durante as fases de implantação e operação, que eu vou detalhar mais à frente. As principais ações propostas. As ações mitigadoras seguem uma sequência lógica, levando em consideração os diferentes componentes do empreendimento. No exemplo em questão, tratamento de efluentes, sistema para remover contaminantes, manejo sustentável, práticas para minimizar o uso de produtos químicos e monitoramento ambiental, programas contínuos para avaliar e mitigar os impactos. Primeiro vem a fase de implantação, que é uma das fases bastante demoradas porque requer uma série de protocolos e leis que devem ser seguidas de um passo a passo. Começando com as normas técnicas, que o projeto foi concebido de acordo com os critérios técnicos de engenharia civil e ambiental, além de cumprir as normas estabelecidas para a legislação vigente para o uso e ocupação da área. Depois, segurança no trabalho. Durante a fase de construção, serão observadas as normas de segurança do ambiente de trabalho e proteção dos trabalhadores. Depois, saneamento e controle ambiental. Será garantido o saneamento do meio ambiente a ser ocupado, com o controle rigoroso de qualidade ambiental da área do empreendimento e seus arredores. E o registro e conformidade. As obras estarão devidamente registradas junto aos órgãos competentes, como o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA, e a Prefeitura Municipal. Outras medidas mitigadoras preventivas são o levantamento topográfico detalhado. Realizar o levantamento topográfico da área licenciada para demarcar o poligonal e os limites da área de interesse ambiental. Todos os limites devem ser marcados com marcos de concreto, que
conterão referências claras e precisas. Depois, o georreferenciamento de equipamentos. Os equipamentos deverão ser posicionados conforme o projeto foi proposto, com uso de precisão, para garantir que a disposição dos elementos do projeto esteja de acordo com os parâmetros estabelecidos. Depois, as placas de licenciamento ambiental. Instalar placas informativas referente ao licenciamento ambiental da instalação do empreendimento. Essas placas devem ser colocadas em locais de maior visibilidade com os principais pontos de acesso à área do empreendimento e conter informações importantes como nome do empreendimento, nome do empreendedor, extensão da área ocupada, data de início e previsão de conclusão das obras. E a placa indicativa da SEMASSE. Instalar uma placa indicativa conforme recomendado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente, com as seguintes informações: nome do empreendedor, identificação do empreendimento, área licenciada, número da licença de instalação emitida pela SEMASSE e o prazo de validade da licença, como podemos ver nas imagens em questão. Essas são a placa do Aracati e a outra é a da SEMASSE. Essas medidas visam garantir o cumprimento das exigências ambientais e a transparência em relação à execução do projeto, além de proporcionar a devida proteção das áreas de interesse ambiental e monitoramento adequado ao longo de sua execução. Outras questões que também devem ser ressaltadas são a limpeza da área, a aquisição de materiais, a construção de viveiros e canais e obras complementares e civis. Essas questões mais simples são muito importantes, pois elas demarcam desde o começo da instalação e da operação até o final, tendo que limpar, desmatar, marcar, reservar, guardar. Todas essas questões são importantes para ter um ambiente de trabalho saudável e seguro. E, por último, a fase de operação, que começa pela preparação dos viveiros. A preparação dos viveiros envolve o desmatamento, o nivelamento e a impermeabilização do solo para evitar infiltrações durante esta fase. Deve-se ter cuidado para minimizar a degradação do solo e da vegetação natural, além de realizar a escavação conforme as normas ambientais. O uso de cercas ou barreiras é recomendado para evitar a erosão do solo e a contaminação do curso da água ao redor. Segundo ponto: abastecimento, povoamento e fertilização dos viveiros. Os viveiros são abastecidos com água, geralmente proveniente de fontes como rios ou aquíferos subterrâneos. O povoamento refere-se à introdução de larvas ou pós-larvas de camarões, enquanto a fertilização é feita para aumentar a produtividade natural, utilizando compostos orgânicos ou inorgânicos. A fertilização deve ser controlada para evitar a eutrofização dos corpos d'água nas áreas circundantes, que podem causar a proliferação de águas nocivas. Terceiro ponto: monitoramento dos viveiros. Monitoramento ambiental dos viveiros é essencial para manter a qualidade da água e do bem-estar dos camarões. Parâmetros como oxigênio dissolvido, pH, temperatura e salinidade devem ser avaliados regularmente. Esse controle visa prevenir a mortalidade dos camarões e a degradação ambiental. Quarto ponto: sistema de arraçoamento dos viveiros. O sistema de arraçoamento envolve o fornecimento controlado de ração aos camarões, respeitando a demanda nutricional. Este processo precisa ser gerenciado para evitar desperdícios, que podem contribuir para o acúmulo de matéria orgânica e, consequentemente, a poluição da água. Quinto ponto: despesca e acondicionamento. A despesca é o processo de captura dos camarões ao final do ciclo de cultivo. Deve ser planejada para minimizar o estresse dos animais e evitar danos ambientais. O acondicionamento dos camarões envolve sua embalagem e transporte para o processamento, garantindo que não haja vazamento de águas residuais contaminadas durante o manuseio, que os padrões de higiene devem ser seguidos. E o sexto ponto são os sistemas de tratamento e de efluentes. O tratamento de efluentes é essencial para evitar a poluição dos corpos d'água próximo aos viveiros. Deve-se implementar sistemas de tratamento como lagoas de sedimentação, filtros ou bioreatores para remover sólidos suspensos, nutrientes em excessos e matéria orgânica, antes de ser descartado no ambiente. Este processo é crucial para reduzir o impacto ambiental da carcinicultura e proteger a biodiversidade local.
Estes resumos destacam as principais etapas dos processos de cassinicultura e a sua relação com as medidas ambientais necessárias para garantir a sustentabilidade da operação e a minimização dos impactos negativos ao meio ambiente. Irei falar agora sobre a relação com conceitos ambientais, que, de acordo com o nosso trabalho, é sobre o estudo de impacto ambiental. Isso está diretamente ligado às formas mais gerais, mais simples, mas também mais específicas, de acordo com tudo que a gente viu no nosso curso durante esse semestre. Patrimônio ambiental natural e bens ambientais. Por exemplo, o patrimônio ambiental natural inclui todos os elementos da natureza que possuem valor ecológico e são essenciais para a preservação da vida, como florestas, rios, oceanos, fauna e flora. São considerados bens ambientais todos os recursos naturais que devem ser preservados para garantir a continuidade do equilíbrio ambiental, como a água, o ar e o solo. E o patrimônio ambiental cultural e artificial refere-se a bens materiais e imateriais criados pelo ser humano ao longo do tempo que possuem relevância histórica, cultural ou arquitetônica, como monumentos, cidades históricas e tradições culturais. Já o patrimônio ambiental inclui as obras construídas pelo homem, como cidades, rodovias, barragens e infraestruturas industriais que alterem o meio ambiente, como é o caso da cassinicultura, que ela altera uma grande área, e também a cidade de Aracati, que é uma cidade histórica. E todas essas questões estão relacionadas, como a fauna, em relação aos pássaros, diretamente ligados ao estudo do impacto ambiental, a água, o ar e o solo, que são bem alterados e precisam dessa mitigação desses danos, relacionado exatamente com o que eu falei há poucos instantes. Já o direito ambiental é o ramo do direito que regula a proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, visando assegurar o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade. Ele possui autonomia como área do direito devido à sua complexibilidade e importância na proteção dos bens naturais e culturais. As fontes de direito ambiental incluem a Constituição, tratados internacionais, leis federais, estaduais e municipais, regulamentos e normas administrativas, além de princípios gerais do direito. O princípio do direito ambiental são princípios da precaução, princípio da prevenção, princípio do poluidor-pagador, princípio da participação, princípio da sustentabilidade. Alguns desses princípios podem ser vistos nesse estudo de impacto ambiental, caso haja riscos que possam ser ocasionados, como o poluidor-pagador, ou o princípio da prevenção e precaução, que são indispensáveis no estudo de impacto ambiental e podem ser diretamente relacionados ao nosso seminário, à nossa apresentação. Já a tutela de Constituição do meio ambiente refere-se às garantias oferecidas pela Constituição para a proteção do meio ambiente. No Brasil, o artigo 225 da Constituição Federal estabelece que todos têm o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para gerações atuais e futuras. É por isso que o estudo de impacto ambiental é tão importante de ser feito e necessário e obrigatório, uma questão de tutela ao nosso meio ambiente. E acho que o ponto mais importante que se relaciona dos nossos estudos, do seminário à apresentação em questão, é o licenciamento ambiental. Como eu falei um pouco mais cedo, o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o poder público autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de atividades que utilizam recursos naturais ou que possam causar degradação ao meio ambiente. Esse processo é fundamental para assegurar que as atividades sejam realizadas de maneira sustentável em conformidade com as normas ambientais, como eu falei há um pouco tempo atrás. Já a função socioambiental da propriedade impõe o uso da propriedade privada, deve atender ao bem comum, respeitando limites ambientais. Isso significa que o direito de propriedade está condicionado à preservação e proteção do meio ambiente. Continuando, o poder de polícia. O poder de polícia ambiental é a prerrogativa do Estado de regular e fiscalizar atividades que podem causar impacto ao meio ambiente, garantindo que elas cumpram as normas ambientais estabelecidas. O poder de polícia permite a aplicação de sanções e restrições em prol do interesse coletivo. Responsabilidade ambiental. A responsabilidade ambiental pode ser civil, administrativa e penal.
Civil exige a reparação dos danos causados ao meio ambiente. A administrativa refere-se à aplicação de sanção administrativa, como multas pela violação das normas ambientais. E a penal envolve sanções criminais para que aqueles que cometeram crimes ambientais, com a destruição de florestas, poluição de rios, entre outros. São esses os principais pontos. Bem, os resultados do EIA, eles revelaram alguns impactos significativos do lado positivo. Podemos falar sobre a aplicação da cassinocultura. Ela pode gerar inúmeros empregos, né? Um número considerável de empregos, além de aumentar a oferta de camarões no mercado, beneficiando a economia local. No entanto, podemos identificar também impactos negativos, como o risco da poluição das águas, que pode afetar tanto a fauna quanto a flora local. E outro ponto importante é a alteração da biodiversidade, especialmente em áreas onde há habitats sensíveis. E para mitigar esses impactos, foi proposto várias estratégias, como a criação de áreas de preservação e o uso de técnicas de cultivos que respeitem os ciclos naturais. Para concluir o estudo de impacto ambiental, é fundamental garantir que a aplicação da cassinocultura em Aracati seja realizada de forma responsável e sustentável, né? Ele não só nos ajuda a entender os impactos do projeto, mas também ele fornece as bases para desenvolver estratégias de mitigação eficaz. A implementação das recomendações do EIA ela é essencial para, assim como o monitoramento contínuo dos impactos após a execução do projeto. Dessa forma, podemos assegurar tanto a comunidade quanto o meio ambiente eles sejam respeitados e beneficiados ao longo do processo, que é a aplicação desse projeto nessa região. Bem, aqui estão nossas referências e muito obrigado pela atenção de todos. Agora estamos abertos às perguntas e comentários. Ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.